Olá, olá, cara amante do universo, seja muito bem-vinda aqui ao canal Quarto Crescente. O meu nome é Ana Ameixoeiro e chegamos aqui à temporada de caranguejos. Chegou a vez dele e é neste vídeo que eu vou falar sobre as 5 principais características lado luz e lado sombra deste signo. Por isso, pega aí nos teus caderninhos, nos teus apontamentos e vamos lá viajar juntos e tu vais identificar algumas destas características, porque podes ser ou não do signo de caranguejo, mas tens certamente algum amigo, alguma amiga caranguejo e também caranguejo existem em algum lado do nosso mapa e tu vais entender o que é que este lado ativado te pode trazer na tua vida. Então, vamos nessa, sim? Pois é, e então, este vídeo irei falar-te sobre as 5 principais características lado luz e lado sombra de caranguejo. Muitas pessoas me têm questionado: Ana, mas o que é isso do lado luz, lado sombra? Será que é bom? Será que é mau? Como é que é? O que é que quer dizer? Então é assim, tudo na vida funciona também com polaridades. E nós podemos nascer num determinado período e, neste caso específico, eu vou-te falar sobre as características que são enviadas pela energia, pela vibração do Sol naquele preciso momento, que é ali aquele período de 21 de junho, a quando o solstício do verão aqui no hemisfério norte e depois até ali ao dia 21 de julho, a partir daí sensivelmente, a partir daí iniciamos a temporada seguinte, que é a temporada de Leão. E isto é válido quer estejamos em qualquer parte do planeta, seja no hemisfério norte, seja no hemisfério sul, é neste contexto o Sol está a enviar, a atravessar a vibração deste signo. É lógico que vai ser mais forte para pessoas que nascem durante este período de tempo, mas o meu caso, por exemplo, eu nasci em janeiro, dia 4 de janeiro, o meu Sol está no signo de Capricórnio, mas também tenho muitas características de caranguejo por 2 fatores principalmente dois, não são os únicos, mas vou-te aqui dar o meu exemplo. Eu tenho o ascendente em caranguejo e depois também é o signo oposto e complementar de Capricórnio. Só por si isto já é um peso significativo, peso entre aspas, é quase como se eu tivesse a dar ali um check a estas características e trouxesse estas características para a minha vida, para me autoconhecer e por vezes eu nem me identificava tanto com o signo de Capricórnio e é na polaridade que eu vou buscar o caranguejo para entrelaçar. Então é isto que quer dizer o lado luz e o lado sombra. Tu podes não ter o Sol ou podes não ter o caranguejo forte no teu mapa, mas em determinada altura essa área de vida onde ele estiver vai ser ativada, certo? Então, vamos lá passar aqui algumas características antes de eu dizer os 5 pontos de lado luz e lado sombra deste signo. Eu já te disse que caranguejo decorre no período ali entre 21 de junho sensivelmente até 21 de julho. Ele é um signo de arranque porque marca ali a entrada de uma estação do ano, aqui no hemisfério norte a estação do verão e no hemisfério sul lá começamos a viver também o inverno. Depois ele é o primeiro signo do elemento água, ou seja, aqui já estamos a ter estas características de ser um signo cardinal e do elemento água. Isto são dois fatores já extremamente importantes, além do período em que ocorre. E também, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós, anteriormente, quando toda a mandala foi desenhada, o caranguejo está ali no quarto estágio evolutivo, de evolução da humanidade. Nós primeiro entramos ali com carneiro
foi aquela necessidade de sobrevivência, de descobrir coisas novas, até numa altura até que descobriu também ali o fogo. Depois passamos para Touro, o signo a seguir, que é uma altura em que começaram a humanidade a ter o senso de utilização de alguns utensílios, a criação também de alguns utensílios. Depois ali um terceiro nível de evolução ali em termos de Gêmeos, que foi quando começaram a haver as primeiras trocas, e depois é quase como se estivéssemos a chegar aqui a um quarto nível, ou seja, aqui um número 4 também muito representado com a carta, com a energia de Caranguejo, com esta característica, que é mais uma questão de começarem a criar lares, aldeias, depois aumentar para cidades, uma necessidade de segurança e de estabilização. Por isso é que este signo, ele traz muito estas características de raiz, de família, de localidade, e não é ao acaso que existe um astrólogo, Robert Hand, que ele disse, que ele, quando ele faz esta a análise astrológica, até em termos de mapas, muitas vezes diz que devemos começar pela análise onde está Caranguejo no nosso mapa, porque a partir daí é onde nós vamos buscar toda a informação que está relativa ao passado, às raízes, às origens, e àquela altura, porque entre Caranguejo e depois voltar até Carneiro é quando se dão os 9 meses de gestação. Quando nós analisamos essa parte do mapa, é quase como se estivéssemos a analisar a forma como fomos concebidas e a forma como fomos desenvolvidos no útero da nossa mãe, a nossa primeira casa, a nossa primeira segurança também em termos emocionais. E isto é muito bonito de analisar, por isso é que Caranguejo tem estas características tão fortes e tão ligadas à parte da casa, do abrigo, da família. E também tem a Caranguejo, ele é, deixa-me dizer-te aqui, antes de passar às características, aos 5 fatores principais, lado de luz e lado de sombra deste signo. Então, ele é regido pela Lua, ou seja, ele vem dominar todo esse lado ainda sensorial, místico, sensitivo, emocional, um lado muito feminino também que habita dentro de nós, e que é marcado por estes ritmos lunares. Por isso é que a gestação também muitas vezes está associada às fases da Lua, ok? E sobre isso também, certo, tens vindo aqui a acompanhar, eu já venho a falar um bocadinho sobre isso. E além disso, Caranguejo, ele é na sua representação, tem na sua representação o próprio símbolo de um caranguejo, não é? É o animal, o caranguejo, que tem aquelas pinças e que também tem uma carapaça. E quando nós olhamos para a própria natureza, nós começamos a perceber e a trazer essas características de caranguejo também para a energia deste próprio signo. E já que estamos aqui a falar sobre estas características de Caranguejo e sobre alguma história, deixa-me aqui dizer que os egípcios por si só também já analisavam e tinham em consideração todas estas energias. E eles não utilizavam propriamente o símbolo de Caranguejo, mas utilizavam outro símbolo que é muito associado à parte da maternidade, que era o símbolo do escaravelho. E tu, se sabes alguma coisa sobre essa parte egípcia, também vais identificar o escaravelho como um animal sagrado e um animal muito conectado com a parte da maternidade, com a parte da fertilidade e também da abundância, que era tudo isso que o Egito também representava, ok?
E isto é realmente muito mágico quando nós começamos a fazer estes estudos e a ter estas interligações. Bem, mas sem mais demoras, vamos lá passar para as 5 características que eu tenho aqui para partilhar contigo acerca do lado luz e lado sombra de caranguejo. E o primeiro de todos que eu trago aqui é o fator da intuição. O caranguejo é o signo mais intuitivo que existe no zodíaco. Ele traz já esta ligação à parte da água, à parte lunar, que são partes também muito femininas, quase que conseguem trazer uma simbiose e ter ali uma percepção do que é que se está a passar mais além. É muito um fator-chave é as pessoas de caranguejo virem cada vez mais reconectar-se com a sua intuição e às vezes, mesmo que não tenham tanto esta consciência, elas são pessoas que já conseguem sentir, ouvir o outro, mesmo aquilo que não está a ser dito. São pessoas que têm, por vezes, aquele feeling e aquela sensação acerca daquela pessoa e então bate sempre certo, pessoa, seja situação na sua própria vida. E depois aqui já um lado sombra desta característica da intuição é porque em determinados momentos, em determinadas fases da nossa vida, nós vamos desconectando, vamos desligando de confiarmos na nossa própria intuição. Vamos estando a ouvir o que é que os outros têm para dizer, onde é que eles nos vão guiar, onde é que eles nos vão encaminhar, mas aqui o fator-chave é mesmo a bússola da intuição para se saberem orientar, ok? E eles vêm trabalhar muito, por vezes, a autoconfiança. E a autoconfiança é trabalhada através de acreditarem e de validarem a sua intuição. Porque ela é aquela vozinha muito, muito importante. Não é uma voz do medo, não vem aprender a distinguir isso, a voz do medo ou a voz da ilusão, que às vezes pode criar ali uma certa procrastinação até na vida, mas quando esta pessoa torna-se cada vez mais poderosa, mais empoderada de si mesma, quando valida e confia em si, em pleno, na sua intuição. Quando ela deixa de pensar, eu até senti isto, mas não veio a sério, a outra pessoa é muito mais intuitiva do que eu, ou a outra pessoa é que sabe. Não, tu sabes, tu és um ser intuitivo, por isso este é um dos teus maiores dons e tu vens fazê-lo florescer. E, como eu te estava a dizer, caranguejo é natural para ele ser intuitivo, mas tu, tendo caranguejo em alguma parte do teu mapa, tu vais promover e usar essa intuição naquela área de vida muito mais facilmente, ok? Então, fica aqui já a dica em relação também esta parte da intuição. Depois, aqui o segundo ponto que eu te trazia acerca de caranguejo é que eles são os que detêm uma melhor memória. São aqueles que têm, falando de caranguejo, mas falando aqui de outro animal, é aquela memória de elefante. Eles conseguem recordar, eles têm uma ótima memória fotográfica, são muito ligados aos símbolos, às datas, e tudo o que tem a ver também com um passado e com o futuro. Temos estas pinças que andam para um lado e que andam para o outro. Então, caranguejo, ele consegue atravessar o tempo e ter essa grande capacidade de visão e também de memória. Eles lembram-se, recordam-se de tudo, a data, o que tinha vestido, o que não tinha vestido, qual era o filme, o que é que estava ali a acontecer. Eu sei disto porque eu sou muito assim, eu sou aquela pessoa que sabe as datas do aniversário de todas as pessoas e tem memórias em relação a determinadas situações, ok?
consegue bem vir buscar, é quase como se fosse aqui um arquivo que nós é um arquivo que nós temos cá dentro, por isso tu és caranguejo, vais-te lembrar disto. E outras situações, eu sou caranguejo e não tenho nada disso, parece que me esqueço das coisas. Não, isso são gatilhos que foram inseridos como um mecanismo de proteção. Uma das características é teres mesmo uma excelente memória, capaz de reter muita informação. Tu consegues quase que fechar os olhos e viajar no tempo até aquele lugar. Por isso, esta é uma das grandes características, de além de ter a memória, de reter essa capacidade na nossa memória, também de conseguir viajar no tempo para trás e para a frente, ok? E o que é que isto também já nos quer dizer aqui de um lado sombra? Vem aqui auxiliar a não ficar retida a memórias também do passado. Ou seja, aqui um lado sombra deste signo de caranguejo é não ficar só ali fechado na sua concha, naquele lado que foi aquilo que aconteceu, foi aquilo, e depois já fica com medo de avançar em determinada situação, porque aquelas memórias vão-lhe trazer uma certa nostalgia e que às vezes podem até provocar alguma insegurança de sair daquele lugar. Caranguejo tem estas características como o próprio animal, tem aquela carapaça envolvente que até de certa forma é rígida, mas por dentro são aquele corpo mole. Então, eles são aquela transição entre os tempos, conseguem viajar entre os tempos. Não é o caso que os caravelho também traz essa percepção espiritual de conexão com a linhagem do tempo. Mas aqui um lado sombra é aprender a viver determinados momentos e usar a nosso favor essas situações para depois poder caminhar ao ritmo da vida, àquilo que está a ser vivenciado. Então, combinando aqui já o fator número 1 da intuição com o fator de ter esta capacidade de reter na memória, como se eu fosse lá atrás, trouxeste estas visões em memória e trouxesse para o momento presente, ou ir ao futuro buscar estas informações e utilizasse no momento presente. Estás a ver aqui a magia de nós já ativarmos este caranguejo no nosso mapa? É brutal. Agora, não fiques aí com falta de confiança, nem fiques aí retida a situações do passado ou a querer só viver num estado de ansiedade lá no futuro, ok? Porque pode haver aqui uma sensação de querer controlar tudo, e às vezes não dá. Ou de querer saber até demais e depois entra num estado de ansiedade que não é para ir medindo o que é doseado, certo? Vamos aqui passar agora para a característica número 3 que eu trago aqui para partilhar contigo, que é a parte de caranguejo, é aquele que dá muito mais harmonia e segurança, quer emocional, quer familiar. Isto está relacionado com aquelas características que eu já te disse há pouco. Ele é um símbolo de família, é um símbolo maternal, é um símbolo de casa, e quando eu digo casa, ou segurança em casa, ou de estabilidade e de harmonia em casa, não quer dizer que seja os aspectos de decoração, não é isso que lhe importa. É o lugar de abrigo, é o lugar de conforto, é um lugar de colo. Caranguejo tem estas características. Aqui, por exemplo, não é o caso que associam tanto o caranguejo a um signo maternal, a um signo cuidador, a um signo lunar, porque ele consegue ter essa percepção do que é que o outro
necessita para anda cá que eu dou-te o meu colo, sente-se seguro aqui no meu regaço, aqui no meu abraço, aqui na minha casa. Sim, sempre aquele amigo caranguejo, que às vezes parece que está ali rodeada de raparigas. Imagina esta figura, o caranguejo ali rodeado das suas amigas todas e quase que os outros todos, então, como é que é isso? E ele, entretanto, ele está ali porque ele tem essa sensibilidade de estar ali com elas, de estar rodeado e não está com outras intenções. Ele está ali porque consegue estar naquela harmonia e ter várias amizades, porque sente-se bem e as pessoas sentem-se bem também com a característica deste signo, ok? Por outro lado, tendo esta sensação que consegue dar o colo, ele, por outro lado, é aquela parte que faz muita chantagem emocional. É um dos reis da chantagem emocional. Eu sei que estou a fazer isto e eu estou-te a dar aqui este colo e eu, como sou do elemento água, eu estou-te a levar a água ao meu moinho, onde eu quero que tu vás e depois, para depois tu me dares algo em troca. Ou seja, caranguejo tem esta grande capacidade de manipular em termos de fazer chantagem emocional. Por isso, cautela, cautela, é bom que tu utilizes isso a teu favor e tu fluires na direção que realmente queres ir e quando dares por dar. Porque aqui eu já vou passar ao quarto ponto que tem muito a ver com isto que eu te vou dizer, porque quando o caranguejo dá, ele entrega na sua totalidade. E eu vejo isto como um lado bonito, ok? Mas às vezes não utiliza a sua intuição para perceber que está a dar ou fazer chantagem emocional ou ser submetida a chantagem emocional, porque é o que acontece na polaridade. Pode chantagear, como também pode estar submetida a chantagens emocionais e vai estar sempre a dar, até se exaurir, até ficar sem energia para o outro. E às vezes não está a dar àquela pessoa que mais merece atenção. Então isto é já também aqui outro ponto que eu trago aqui dentro desta harmonia e de segurança emocional e familiar. É uma pessoa que parece que tem que estar sempre a dar para garantir que é ali seguro e que vai ficar ali seguro para não perder determinada pessoa ou situação, ok? Por isso, vê aqui se já te estás a identificar também com este signo que tem estas grandes características e que tem esta grande capacidade de fluir, de se alinhar com os ritmos e com os ciclos da vida. Depois, o quarto ponto que eu te trazia aqui e que disse que era muito bonito, eles têm este dom da entrega total. Eles têm este instinto protetor e isso é muito bonito, é um instinto maternal, é um instinto de mãe, é um instinto de proteção e então vêm aprender a cuidar principalmente de serem mães de si próprias, de cuidarem de si como se fossem uma eterna criança. Ou seja, dentro de nós habita este corpo, mas também habita um ser que é como se fosse a nossa própria criança interior. Então, vamos cuidar de nós, vamos dar-lhe colo, vamos dar-lhe atenção e a dedicação que realmente ela merece. Porque o lado oposto desta situação é que vem com
aquele medo de perder alguma coisa e esquecem-se de si mesmas e começam a partilhar com os outros, a dar aos outros, têm sempre medo que falte aos outros. Então esta é logo uma característica do lado sombra de Caranguejo, é o medo de faltar. Então, com o medo de faltar, vem o medo da escassez e o medo da abundância. E então vem aqui, quando nós trabalhamos este arquétipo também do Caranguejo no nosso próprio mapa astral, vimos trabalhar as primeiras águas pelos quais fomos geradas e trabalhar a nossa criança interior que está ali simplesmente apta para receber, para acolher e ser nutrida, porque nutrição é outra palavra-chave associada a Caranguejo. Então vou-me nutrir, vou cuidar de mim. E o que é que te nutre? Como é que tu te sentes bem? Vais ter que respeitar também aqui muito, muito, muito aquela conexão de alma, aquele ritmo lunar, é importantíssimo, ok? Então este é o lado sombra, que às vezes vives ali uma certa ingenuidade. Um lado sombra é viver em ingenuidade, de estar sempre a acreditar naquilo que os outros dizem e às vezes entregar demais àquelas pessoas que tu sabes que por vezes não são aquelas que merecem mais da tua parte e da tua entrega. Por isso, vê lá a quem é que estás a entregar a tua energia, certo? Caranguejo tem aqui outro quinto ponto super importante, que é a conexão com o feminino. Ele vai nos ensinar a lidar com todas as energias o signo mais feminino que existe também aqui no zodíaco. Além dele abraçar as águas de Caranguejo, ele vem abraçar esta conexão também com a lua, e tudo isto são elementos do feminino, do nosso inconsciente, das nossas vivências, das nossas experiências. E então ele vem ajudar, ele traz toda esta energia do feminino para a nossa vida. Vem-nos abrir à abundância, a ensinar a viver no processo da vida, vem-nos ensinar a cuidar, a nutrir, seja do que seja da nossa casa, seja da nossa família, seja dos nossos filhos, seja do nosso trabalho, seja do nosso corpo, seja do planeta Terra. Então, ele vem, quando nós atravessamos Caranguejo, é quando nós vivemos na totalidade a essência do feminino e nos curamos. Só através de Caranguejo é um dos primeiros grandes processos para a nossa autocura. Caranguejo faz parte dos 3 signos do elemento água, ou seja, temos Escorpião depois ali e Peixes, que eles também têm estas características emocionais e de cura e de transformação. Então, Caranguejo, ele nasce para a vida e nós vimos perceber que dentro dos ciclos e dos ritmos da vida nós vamos nascer quantas vezes forem necessárias. E Caranguejo, ele ensina-nos mesmo a isso. Enquanto o seu lado sombra, ele vem-nos dizer assim, não, eu não quero nascer, eu não quero sair desse lugar, então eu vou viver naquela sombra da infantilidade, e a infantilidade às vezes são aquelas birras de querer ficar naquele lugar, naquele sítio, naquela sensação, naquela emoção. E através de Caranguejo é a porta para o mundo, o útero que abre para nós vivermos ao melhor dos estágios da nossa evolução e da nossa transformação. Queria dizer-te tudo isto sem esquecer que Caranguejo, ele é aquele que nos dá aquela segurança familiar. São pessoas que realmente podem trabalhar em áreas intuitivas, em áreas de cura, em áreas com temas que tenham a ver com enfermagem,
com psicoterapia também, com temas como tudo que tem a ver com intuição, amplificação de intuição, seja com tarô, seja com astrologia, seja com situações que possam ter a ver com inovação. Posso dizer-te aqui que Steve Jobs, ele era caranguejo e ele teve essa grande capacidade também de visão e de trazer algo único também para implementação no mundo, e vem a trabalhar esse lugar de seguir como guia e bússola a chave da sua intuição e não ficar preso nem retido a esses lugares medos e sombrios e que parece que tentam esconder-se de tudo. Porque sim, caranguejo é aquele que está sempre pronto, é o que dá o primeiro passo, é o que está ali para conectar, para ajudar, para apoiar, mas é aquele que está sempre na recuo quando é para partilhar algo seu. Então, vem aprender também a trabalhar esta vulnerabilidade de se abrir, de se mostrar e de remover essa carapaça, porque por trás dessa carapaça e desse lado, às vezes até um pouco ingênuo, está uma grande personalidade e tem algo inédito para entregar e partilhar com o mundo através desta forma de nascimento, de conexão com as fases da lua, com a conexão do tempo e da intuição. Por isso, espero que tenhas gostado deste vídeo de caranguejo. Para mim é um prazer estar aqui a partilhar contigo. Diz-me se és deste signo, com qual característica é que te identificaste mais. Se conheces alguém com estas características tão femininas e tão bonitas também, e que às vezes fica ali completamente fechado na sua concha, mas vem abrir-se para o mundo. Deixa-me aí o teu like, a tua partilha, o teu comentário e até ao próximo vídeo.